Olá, pessoal. Não vou perguntar se está tudo bem, porque sabemos que o nosso momento é muito crítico, né? Eu espero particularmente que vocês estejam bem, estejam em segurança, e isso que a gente está vivendo vai passar, né? A gente está tendo aí todo tipo de limitação. As pessoas que têm segurança, que estão dentro das suas casas, são imensos privilegiados, né? Eu passo aqui agradecendo, né, ao universo, a Deus, por estar num ambiente seguro, não entendendo muito porque sou privilegiada diante de tanta tristeza que a gente está vivendo. Então, eu espero que vocês estejam bem, em que pese todas as limitações aí de energia elétrica, de internet, limitações no fornecimento de serviços essenciais, né? Água, gás, enfim. Nós estamos aqui, na medida do possível, tentando viabilizar para vocês por aulas online, né? Mas da forma assíncrona, porque não tem como garantir que todos tenham internet para acompanhar, se fosse, né? De forma síncrona. Então, a gente vai viabilizando na medida do possível, talvez não no mesmo dia da aula, como eu informei a vocês por mensagem, mas vamos tentando, tá? Eu estou aqui com vocês hoje tentando seguir com a nossa matéria, tentando não, porque nós vamos conseguir, né, de formação dos contratos, para que não tenhamos aí tanto prejuízo de tempo. E aí finalizamos e passamos à próxima temática prevista no nosso cronograma, que é relativa à matéria de classificação dos contratos. Já na segunda-feira, vocês tiveram este material que nós vamos usar agora postado, né, devidamente. E acompanhem, pessoal, talvez a gente não conclua todo o material, vamos ver até onde vamos na aula de hoje, mas vocês têm lá no final do material uma série de questões objetivas de concurso com gabarito para resolver, né, depois. Então, claro, vão enfrentando as questões que tenham contemplado já a parte do conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje e vão anotando dúvidas, tá? Para que assim que a gente possa se encontrar presencialmente, a gente possa resolver. Ok? Vamos lá, então. Continuidade da matéria de formação dos contratos. Estava tudo certo quando eu iniciei. Vamos ver se vai passar. Passou. Então, aqui uma lâmina, né? Eu vou fechar aqui, que eu acho que está vindo um barulhinho. Tentar deixar aberto. Está vindo um ventinho gostoso, hoje ainda está bastante quente, né? Em que pese a nossa previsão de chuva. Mas vamos tentar e tomara que não atrapalhe esse barulhinho lá de fora a vocês, né? Também estou numa zona aqui que a gente vê o tempo todo helicópteros, né? Passando, faz parte do nosso momento. Pessoal, aqui tem um resumo da matéria de formação dos contratos que nós vimos até a nossa última aula, né? E eu tentei fazer o resuminho para que a gente tenha um fio condutor de onde partir. E aí é importante que se diga que o nosso contrato, a doutrina vai prever essas três fases, né, do contrato e da responsabilidade contratual. A proposta, que é uma declaração unilateral de vontade receptícia, porque a proposta espera uma aceitação, que é a adesão aos seus termos, e é aí que eu tenho a formação dos contratos, mas até que a aceitação aconteça, a gente está numa fase pré-contratual, né, de proposta. Essa fase pré-contratual, em que pese o contrato não tenha se formado, ela vincula, como nós vimos, né? Então, nessa aula, nós vimos a força vinculativa da proposta, lá no artigo 427, quem não lembra, releia. Nós vimos as categorizações de contratação entre ausentes e entre presentes, e até quando vincula, até quando não vincula, e libera o proponente a fechar a negociação com outra pessoa, sem nenhuma responsabilidade em relação ao aceitante originário. Nós vimos que há a possibilidade de retratação dos termos do que foi proposto, se essa retratação chegar antes da proposta ao conhecimento do seu destinatário aceitante, e falamos ainda do regramento da oferta ao público, lá no 429 do Código Civil. Oferta ao público é a mesma coisa que a proposta, só que na oferta ao público eu estou ofertando a um número indiscriminado de pessoas que inicialmente o meu sujeito aceitante ele é indeterminado e vai se determinar quando alguém me procurar para aceitar. Né? Quando eu coloco a venda Casa da Praia no jornal, quando eu coloco a placa na frente da Casa da Praia, essa relação
É uma relação de compra e venda pelo Código Civil, e não uma relação de consumo, né? Quando vocês estudarem consumidor, vai ficar bem claro como é que se caracteriza uma relação como de consumo. Mas, igual, a gente vinculou os artigos lá do CDC que falam da oferta ao público no CDC. Então, eu não vou retomar esses termos que foi a aula toda, a aula passada presencial que nós tivemos, a gente destrinchou, né, esses conceitos, o que é entre presentes, o que é entre ausentes. Entre presentes eu tenho contato direto, toma lá da cá, não seria telefone, seria uma reunião em tempo real aqui pelo Zoom, pelo Meet, né? E entre ausentes eu não tenho esse contato direto, então as regras são um pouquinho diferentes. Sempre lembrando que quando eu dou o prazo que eu dei eu tenho que cumprir. Eu tenho que esperar o outro mandar a resposta. No último dia do prazo dado, né? Lembram da teoria da expedição? Se for uma proposta por carta, por AR, se ele postou no 10º dia, eu dei 10 dias de prazo, mesmo que demore para chegar a mim a aceitação, o conhecimento da aceitação, eu tenho que esperar mais uns dias, né? Porque eu estou vinculada se ele postou no último dia do prazo. O ideal, pessoal, quando se contrata dessa forma, é que você avise o teu aceitante originário: olha, não chega a resposta, já passou 20 dias, eu dei 10 dias de prazo, eu quero vender para outra pessoa que está me propondo. Avisa ele que você não recebeu, então reputa-se não realizado, aceite, né, os termos da proposta, para que você não fique nenhum tipo de vinculação. Em relação à fase da aceitação, é mais ou menos como a proposta, são as mesmas regras muito parecidas, barulhos fortes aqui de helicópteros. O que eu tenho para dizer para vocês aqui na aceitação que tem que cuidar é o seguinte: a aceitação é outra declaração unilateral de vontade, mas que quando se une à proposta, ela forma o contrato. Então, aqui eu tenho a bilateralização acontecendo para fim de formação do contrato, né? E eu só tenho realizada a aceitação quando se aceita tudo que foi proposto. A adesão tem que ser integral aos termos da proposta para que a aceitação aconteça. Se não for integral, eu tenho nova proposta. Então, veja bem, eu propus a venda da minha casa por 500 mil, aceito FGTS, entrego as chaves em 60 dias a contar da formalização do negócio. Se quem aceitar, aceita tudo, o contrato se formou. Se quem vai aceitar diz: eu quero comprar a sua casa nesses termos, só que eu quero que altere o prazo de entrega das chaves de 60 para 30 dias. Está alterando um termo, tem adição, tem modificação, tem restrição, o que quer que seja em relação aos termos iniciais da proposta, é nova proposta. Então, veja, eu era proponente, eu era policitante, o comprador era aceitante oblato. No momento em que ele me propõe uma outra coisa diferente do que eu propus inicialmente, mesmo que seja alteração de uma condição. Eu ofereci 10, ele aceitou 9, está alterando uma. Ele se torna policitante, porque ele está me fazendo nova proposta, e eu me torno oblato, porque eu estou tendo agora que aceitar essa contraproposta e inicia tudo de novo. Tá? Essa regra do 431 é super importante. Sobre retratação, pessoal, dá para mudar os termos do que foi proposto, dá para mudar o meu aceite e dizer que eu não quero mais, sempre se a retratação ela ocorrer antes de chegar ao conhecimento do destinatário, a proposta, o aceite, ou junto, ou concomitante. Tá? Regras defasadas, como a gente já falou, do Código Civil, que devem ser modificadas, né? Em algum momento a gente tem que ter essa modificação, e é um objeto, inclusive, da reforma mudar essa matéria, que vai ser bem mais melhor trabalhada por ocasião da inserção das regras do direito digital. Lembro a vocês que essas são as 3 fases. Então, qual é a fase da conclusão? Na conclusão do contrato, eu tive a aceitação, a proposta, e aí, por exemplo, se trata de uma compra e venda a prazo, em 24 parcelas, 24 meses. O contrato vai se concluir quando a 24ª parcela for paga. Até lá, eu estou em fase de execução das obrigações. Quando a última parcela for paga, ocorre a conclusão.
né? Então, essas são as 3 fases de contratação apresentadas pela doutrina. Ainda depois de finalizado o vínculo, como acontece também, como antes de formalizado o vínculo, a gente pode ter responsabilidade, pessoal, porque, claro, que se eu estou aqui, ó, todo esse tempo que eu tenho de proposta, aceitação, aceitação aconteceu, as obrigações começam a ser cumpridas. Tudo que não for cumprido, tanto em relação a dever de prestação principal, objeto principal daquele contrato, como em relação a dever de conduta, o que for violado aqui, eu tenho responsabilidade contratual, porque o contrato está em execução. Mas nós vimos também largamente discussões detalhadas em aula no princípio da boa-fé objetiva, que antes de formado o contrato, se eu tenho proposta, eu sei que a proposta vincula, porque está lá no 427, mas eu posso ter uma fase até mais sensível antes da proposta, que é a chamada fase das negociações preliminares, tratativas, pontuação, são as meras sondagens sobre fechamento de negócio, que não tem os elementos da proposta. Ali eu já posso, por vedação do avenir e contra factum próprio, ter responsabilidade, que vai ser chamada de pré-contratual, fundada na culpa in contra ele. Lembrando que mesmo quando tem a proposta, ainda não tem o contrato. Então, a fase também é pré-contratual, que pode fazer incidir as responsabilidades. Agora, é claro, sem proposta, lá nas meras sondagens, o exercício é do direito de não contratar, ninguém é obrigado a contratar com ninguém, salvo quando abusa do seu direito nos termos do artigo 187. Tudo isso falado lá no princípio da boa-fé objetiva, de forma bastante ampla, com exemplos práticos. E da mesma forma, pessoal, depois de concluído o contrato, né? Lembrando da boa-fé objetiva, que a gente pode ter aí, se as partes violarem deveres de conduta que causem prejuízos e que tenha relação essa conduta diretamente com a negociação, eu posso ter a responsabilidade pós-contratual, na figura da culpa pós-pactum finito. Lembram do exemplo que a gente trabalhou da venda da loja, na qual o vendedor emprestou o CNPJ para que o comprador realizasse seus pedidos, depois cancelou e ocasionou uma série de prejuízos? O valor da loja já tinha sido pago, a escrituração já tinha sido feita, né? O contrato estava finalizado, mas houve violação do dever de conduta que impactou diretamente nos prejuízos, e aí a boa-fé objetiva ela vai incidir antes, durante, depois, e não tem prazo para sua incidência, muito do caso concreto. Tá bom, gente? Lembrem bem disso. Então, seguindo aqui o nosso conteúdo, para finalizar a discussão da formação dos contratos, eu trago para vocês um tema super importante, que é o lugar da formação do contrato. Se eu perguntar para vocês qual é o momento da formação do contrato, eu sei que é o momento no qual o aceite se junta à proposta. A bilateralidade do negócio jurídico acontece nascendo o contrato. Então, esse é o momento. O momento da formação do contrato é o momento da aceitação. Agora, o lugar da formação do contrato é o lugar onde foi proposto. E por que eu preciso definir qual é o lugar da obrigação do contrato? Porque, olha só, muitas vezes eu preciso definir qual é o foro competente para entrar com determinada demanda. São as regras de competência que vocês vão estudar lá em processo civil. Por exemplo, a violação do dever de conduta aconteceu em São Paulo, mas a negociação foi feita em Porto Alegre. Qual é o foro competente? Será que tem a ver com isso? Que as regras de competência, repito, vocês estudam em processo civil, mas tem também a ver com qual é a lei que eu vou aplicar para resolver aquele dilema oriundo da obrigação contratual. Imagine eu comprando um eletrônico do AliExpress, eu comprando da Shine, eu comprando da Shopee, que pode ter uma intermediação aí com compra internacional ou nacional. Então, são tipos de contratações que, dependendo da situação, eu tenho a AliExpress na China. Esse digamos assim, o local que está se direcionando ao meu proponente. Mas eu sou brasileira consumidora. E aí eu tive um problema, não funciona o produto,
E eles me dizem que pelas regras de lá eles não dão garantia, porque já passou do prazo. Pelas regras daqui eu tenho o CDC, que pode me proteger. Qual é a lei que eu vou aplicar? É a brasileira ou é a chinesa? Né? Então, veja que a matéria de formação dos contratos, quando fala no lugar, importa tanto para a competência como para a lei aplicável. E aí a gente tem que entender que são coisas diferentes. Às vezes o foro competente é aqui no Brasil, mas a LINDB vai mandar o julgador aplicar a lei chinesa para resolver essa situação. Então, a matéria não é nem um pouco simples, né, pessoal? Está longe de ser simples. Eu coloco até aqui para vocês um exemplo como pergunta. O americano viaja para Paris e de lá propõe negócio ao brasileiro. Qual é a lei que eu aplico em relação a esse contrato? Para resolver o problema de vícios, de dano moral, o que quer que seja que decorra daquela situação. E aí nós vamos para a LINDB, a nossa famosa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz no artigo 9º, para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país em que se constituírem. Tá, mas qual é o país no qual foi constituído o contrato? Se nós estamos dizendo que o momento de formação do contrato é o momento da aceitação, o lugar da aceitação é onde ele se constituiu. Só que não me resolve isso. E aí eu vou para o parágrafo 2º, que diz as obrigações contratuais reputam-se constituídas no lugar em que residir o proponente. Pessoal, com base nessa regra da LINDB, que também tem sugestão de alteração, eu vou aplicar a lei chinesa, certo? Eu posso até dizer que se o brasileiro, eu, Karen, compradora, consumidora, comprei pela internet. A internet é a presença de todos os lugares e a ausência de todos os lugares. Eu comprei pela internet da AliExpress. Eu tive um problema. Pela lei brasileira, que é uma lei de ordem pública, o CDC é uma lei de ordem pública, eu tenho foro privilegiado, então eu vou entrar com ação aqui. Só que pela regra do artigo 9º, parágrafo 2º, eu vou aplicar a lei chinesa, que as obrigações contratuais reputam-se constituídas onde residir o proponente. Quem é o proponente? É a AliExpress. É muito injusto, né, pessoal? Então, vejam bem, nós estamos tendo aí uma reformulação dessas ideias. O que está posto na lei é isso. Essas são as regras. Você realiza lá uma questão de concurso público, que quer que você diga o que está na lei, é isso aqui. É a lei chinesa. Só que agora nós estamos tendo um enfrentamento diferente dessa matéria. E essa orientação é do CODECON, Conselho de Defesa do Consumidor, um órgão nacional, que vai dizer o seguinte: sempre que este fornecedor tiver representante filial no Brasil, nós vamos ingressar com ação aqui e vamos poder discutir a aplicação da lei mais favorável ao consumidor. Isso porque a própria LINDB diz que vai aplicar aqui no Brasil, quando for o competente aqui, né? Estamos dizendo que as leis de outro país, só quando elas não contrariarem os nossos bons costumes, os nossos usos. E lei de ordem pública, como é o CDC, que é mais benéfica, eu vou ter que ver da compatibilidade, né, de aplicar a lei de ordem aqui. Mas a matéria é extremamente complexa, só dou aqui para vocês o golinho. A gente agradece nesse momento a chance de termos água ainda para beber, né, pedindo aí toda a proteção desse bem, serviço de fornecimento, né, que é tão essencial, que nós estamos aí vivendo esse momento tão difícil. Então, a gente dá um golinho nessa matéria para dizer que ela é mais aprofundada para vocês estudarem direito internacional privado, né, pessoal? E aí o detalhamento dos artigos 7º e seguintes da LINDB, da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ok? Eu vou finalizar por aqui esse bloco, que aqui a gente finaliza a formação dos contratos. Peço que vocês releiam os artigos de lei lá do Código, façam os exercícios propostos, tem questões no AVA dissertativas sobre essa matéria, e aqui no final desse material tem questões objetivas também sobre formação. Tá bem? Encontro vocês no outro bloco para iniciarmos a matéria de classificação dos contratos.